Olá, vamos fazer então mais um videozinho, dessa vez sobre parônimas e homônimas, seguindo aí com as grafias das palavras, né? A possibilidade de a gente encontrar diferentes formas de escrita e, consequentemente, diferentes significados também, mas algumas palavrinhas que podem, porventura, gerar dificuldade de interpretação e até dificuldade na hora da escrita. Então, o que são essas parônimas e o que são homônimas? De uma forma bem simples, elas são um grupo bastante numeroso de palavras que ora se aproximam pelo som, ora pela escrita, em algumas situações escrita e som, e em outras elas são semelhantes, mas que possuem significados diferentes. Como assim? O que é, então, uma palavra parônima, tá? E o que é homônima? São palavras que possuem semelhanças, mas constituem significados diferentes. Aqui a gente tem uma tirinha do Chico Bento, e a palavra que ela vai fazer relação de homonímia é a palavra barbeiro, pelo menos no som do que determina para o Chico Bento. Ele diz assim: Chico, você está muito cabeludo, precisa cortar o cabelo. Não quero, mãe. A professora falou que o barbeiro transmite a doença de Chaga. Então, a confusão dele, claro, um humor bastante simples, vai trabalhar a ideia do barbeiro, animal, inseto, e o barbeiro profissional, que produz essa ideia de cortar o cabelo, né, um barbeiro. E ainda a gente teria aqui uma outra qualificação de barbeiro, mas daí numa condição mais popular, não reconhecido, né, pela gramática normativa, que seria aquela pessoa que, por exemplo, não tem habilidades, digamos assim, para direção. Então a gente diz que o determinado motorista é muito barbeiro, né? Ele não sabe dirigir tão bem assim. Então a gente teria três significados distintos, então três valores semânticos para uma mesma palavrinha, né? Condição de homonímia, porque tem o mesmo som, a escrita igual nesse caso, uma homônima perfeita, mas ela possui significados contextuais distintos. Então, o que é a homônima? A homônima se difere da parônima porque ela tem sempre alguma coisa igual. Então, as homônimas, elas apresentam igualdade fonética ou gráfica, ou os dois ao mesmo tempo. Por isso que as homônimas se dividem em três grupos. Aqui a gente tem um exemplo de uma homônima homófona, porque ela tem grafias diferentes, aqui é com S e aqui é com X, mas ela tem o mesmo som e ela se distingue porque ela tem significados diferentes. Espectador com S, por exemplo, é aquele que assiste a um espetáculo, né? Assiste a um filme, a um programa de TV, e espectador com X é aquele que está na expectativa, que está esperando alguma coisa. Muitas vezes as homônimas, elas também são construídas a partir de coincidências vocabulares, que um verbo, que ao ser substantivado, vai ter o mesmo formato de um outro substantivo já existente, como, por exemplo, sessão, né? Que já existe o substantivo a sessão, mas quando você tem um substantivo derivado da palavra ceder, você tem uma outra construção. Então, ela precisa, de certa forma, ter alguma diferença para a gente conseguir saber qual empregar em determinados contextos, né? Então, como é que essas homônimas elas vão se dividir? Pensa que a formação dela, homo, é igual, então, nomes iguais. As minhas homônimas homógrafas são aquelas palavras que possuem a grafia igual, mas elas possuem sons e significados diferentes. Por exemplo, almoço como substantivo, o almoço será servido às 12 horas. E quando eu conjugo o verbo almoçar na primeira pessoa, eu digo eu almoço. Então, elas têm, tá vendo? A mesma grafia, mas elas possuem sons distintos. Então, a gente chama de homônimas homógrafas, grafia única. Colher, do verbo colher, e colher, do substantivo. Começo, o começo, eu começo, do verbo. O jogo e eu jogo. Sede, e eles têm a ideia de sede como uma localidade. Então, eu tenho vários exemplos para essa mesma construção de homônimas homógrafas. A maioria dela se dilui dentro do contexto, né? A gente consegue diferenciar
pelo contexto da minha oração, pela frase, pela estrutura dela. O que é uma homônima homófona? As homônimas homófonas, elas possuem sons iguais. Então, são palavras iguais na pronúncia, porém completamente diferentes na grafia. Quando eu digo completamente diferentes, é dentro da formação que o som vai representar ali dentro. Então, não é na estrutura inteira, mas na sílaba que ela recai. Ascender, por exemplo, que vai derivar o substantivo ascensão, significa subir. Ascender com SC. Acender com C significa atear fogo. A gente tem aqui um empréstimo vocabular, né? Quando a gente usa o acender, é uma catacrese, inclusive, uma metáfora já desgastada pelo tempo. Quando eu uso, por exemplo, ela acendeu e apagou a luz. Na verdade, você não está ateando fogo cada vez que você acende e apaga. Mas é que a gente pegou emprestado lá da época primitiva, lá nos tempos da caverna, que para ter luz, né, em algum lugar, eles precisavam literalmente colocar fogo em alguma coisa. Então, primeiro veio a fogueira, a vela, a lamparina, lampião, até chegar na nossa luz, que na verdade é ligar e desligar. Mas a gente deu continuidade a esse hábito da escrita. Cerrar com C significa fechar. No espanhol, né, usa-se muito esse vocábulo, cerrar. Ela cerrou os olhos, cerrou os dentes, fechou. E cerrar com S é cortar, mas na verdade não é o cortar da tesoura, né? É o cortar com, por exemplo, o serrote, ele tem aqueles dentinhos, é uma serra. Cozer, ó, tá vendo que tudo ele tem a mesma pronúncia? Cozer com S, que é costurar. Cozer com Z, que é sinônimo de cozinhar. Cela com C é um quarto pequeno, então qualquer quarto que fosse pequeno, ele era determinado como uma cela. Hoje em dia, a gente utiliza mais, né, na atualização desse vocabulário, como uma cela de prisão mesmo. Por que que lá é chamado de cela? Porque eles eram repartições sempre muito pequenas, né? Cela com S é o arreio, aquela estrutura, né, que vai em cima do cavalo. Taxa com CH é um prego pequeno, então não teria necessidade nenhuma de usar a expressão taxinha, porque é como se fosse um prego pequeno, pequenininho, né? Então, só o taxa já seria suficiente. Taxa com X é imposto, uma taxa no banco. Chá com X, esse aqui é bem interessante, ó. Chá com X é título, um título nobre. Ele, para nós, na língua portuguesa, é equivalente a rei. Rei da Pérsia, rei do Irã. O chá com CH é a nossa infusão. Esse chá aqui, e é por isso a prof colocou essa sequência, esse chá aqui com X vai derivar a palavra cheque, que é uma jogada de xadrez. Cheque mate. O que significa cheque mate? Matar o rei, por isso com X. O cheque com o CH é moeda. Chácara com X é uma espécie de canção narrativa pequena. E aqui o chácara, a professora esqueceu do C, aqui pulou direto para o H. O chácara com C é uma pequena propriedade. Como a gente tem sítio, como a gente tem fazenda, a gente também tem uma chácara, né? E aí a característica de cada um deles no Brasil é de acordo com a quantidade de hectares, por exemplo, que ela tem a ver com o tamanho, tá? Homônimas perfeitas. O que são as homônimas perfeitas? São aquelas que possuem a grafia e o som igual, mas elas se distinguem no significado. E aí, mais do que nunca, eu preciso do contexto para diferenciar cada uma delas, né? O cedo do verbo, cedo, por exemplo, do advérbio. Caminho, do substantivo, o caminho, e eu caminho. Livre, adjetivo, livre de livrar-se, né, do verbo. E a gente tem muitas, a própria palavra manga, né? Manga, blusa, manga, a fruta. Casa, que eu peguei o exemplo da casa, ó, em 3 utilizações contextuais, para a gente ver essa condição da homônima perfeita. As homônimas perfeitas vão gerar o que vocês aprenderam, por exemplo, em literatura, como aquela figura, aquela construção, na verdade, que a gente tem, que se distingue, né, da ambiguidade, que é a polissemia,
que são aquelas palavras que possuem diferentes significados. Então, casa, no sentido de lar, de residência, quero lanchar na minha casa. A casa como abertura, onde a gente passa o botão, né? Os antigos costumam usar muito isso. Ah, a casa do meu botão tá pequena, que é onde a gente passa o botão por dentro, né? Para o fechamento de uma camisa, por exemplo. E casa do verbo casar. Ele casa hoje, ele casa com a sua namorada de infância. Então, essa relação de 3 utilizações para a mesma palavra, com um significado diferente, mas com a pronúncia e a escrita exatamente igual. Então, elas são chamadas de homônimas perfeitas, tá? As parônimas, elas são bastante diferentes das homônimas nessa construção, porque elas nunca terão nada igual. Então, elas são semelhantes na grafia ou no som, mas o que eu tenho de igual com a homônima é que ela tem sempre significados diferentes, né? É o caso, por exemplo, de comprimento e cumprimento. Às vezes é uma coisa muito pequenininha, só uma vogal que se difere e eu já tenho toda a distinção entre uma palavra e outra. E por isso que gera bastante confusão. Tanto as homônimas quanto as parônimas, se eu fosse listar tudo que tem, a gente passaria de 400 vocábulos tranquilamente, porque a gente tem muitas palavras semelhantes na língua portuguesa. Então, comprimento e extensão. Tamanho. Cumprimento, saudar, e aqui ainda a gente pode colocar o cumprimento do verbo cumprir. O cumprimento dessa prova será a partir do momento em que todos findarem a realização dela, por exemplo. Então, cumprir. Deferir, atender, conceder. A gente diz que o teu pedido foi deferido, quer dizer que ele vai ser atendido, concedido. Diferir significa diferenciar ou até mesmo adiar alguma coisa, ser diferente. Eminente, grave esse E com esse I aqui, ó, o E com E. Eminente, excelente, nobre, que se destaca. Por exemplo, Machado de Assis é um eminente escritor da literatura brasileira, um excelente. Iminente é algo inevitável, porque está prestes a acontecer. Então, a guerra é iminente, a guerra é algo próximo da gente, né? Que vai acontecer a qualquer momento. Aqui eu tenho bem semelhantes, tá vendo? Fúzio, que se pode fundir, que se pode juntar. Fúzio, tá vendo? Fuzil é uma carabina, uma espécie de arma. Fusível é aquele dispositivo elétrico de circuito, né, elétrico que a gente tem em casa. A gente ainda pode ter aqui de exemplo de parônima, só para vocês lembrarem, emergir e imergir, externo e interno, exportar e importar, flagrante e fragrante, flagrar, que é pego no flagra, né, pego no momento, enquanto fragrante é cheiro. E a gente tem mais uma infinidade aí de palavrinhas que possam ser parônimas. O seção, que eu acho que bastante comum a utilização dele, tá vendo uma coincidência de 3 vocabulários bastante próximos, com a mesma pronúncia, a mesma escrita. A gente tem, aliás, com escritas diferentes, né? Mas que a gente tem com a mesma construção de som, coincidências vocabulares. A gente tem o seção, com os 2 S, tá vendo? Esse aqui tá errado, né? Ele tá dizendo, ó, nunca escreva, o modelo fez a sessão de fotos desse jeito aqui, porque significa que ela cedeu, que ela doou as fotos dela. Então, o seção com C cedilha significa efeito de cortar em partes, repartir. Nos livros de matemática, vocês veem muito esse daqui, ó, com o Czinho mudo, secção. É a mesma coisa, tá? Pode ser este seção e pode ser este secção. Digamos que ele caiu em desuso um pouco na parte da língua portuguesa. Mas ele é a repartição que eu vou em algum lugar. Por exemplo, eu vou ao supermercado e eu vou à seção de frutas e verduras, a divisão. Eu pego um jornal e eu vou ler a seção de esportes. É com S inicial e C cedilha no meio. O seção com 2 S é um agrupamento, ele significa que é um tempo de duração de um evento. A gente diz, inclusive, que é o agrupamento de pessoas por um tempo determinado. É a sessão de cinema que a gente vai, tá vendo? O agrupamento de pessoas para assistir a um filme. A sessão da tarde, a minha sessão de psicanálise, a minha sessão de fotos.
a minha sessão da tarde, né? Com um S e 2 S's. Esse S aqui, com esse G, com esses dois aqui, né? Os 2 S's no meio, iniciando com esse C, ele significa ceder algo, transferir bens, direitos, mas ele também vai ter a mesma relação no substantivo com cessão de interromper alguma coisa. Por exemplo, os Estados Unidos assinaram a cessão de fogos, que é bastante comum essa expressão. Cessar fogo seria interromper, parar. O artista fez a cessão de suas obras, ele fez o que? A transferência, doou, né? As suas obras para alguém, um bem, um direito, tá? Então, eu posso empregar de duas formas. Eu tenho 3 sessões e 4 utilizações. Este aqui vale para o ceder e vale também para o interromper alguma coisa. Aqui tem um exercício para a gente fazer e verificar um pouquinho essa relação entre eles, tá? Todos estão de acordo com a cessão dos bens, doação. Então, é cessão com C e 2 S's. A hora da verdade está eminente ou iminente? Lembra que o eminente, elevado, iminente, próximo. Então, iminente. É melhor acendermos o fogo. Acender de atear o fogo com C. O acontecimento passou despercebido ou desapercebido. Eu tenho aqui 2 parônimas também. Desapercebido é você ser pego desprevenido. Vem do verbo aperceber-se, então é estar desprevenido para alguma coisa. Despercebido é, por exemplo, passar sem percebido, sem ser percebido, sem ser notado. Então, o acontecimento, ele não passou de forma desprevenida, ele passou sem ser notado, então, despercebido. E os culpados foram apanhados em flagrante, né? Em flagra, no momento. Por isso, a letra C. Aqui tinha uma somatória. Retificar, ele pediu os parzinhos de sinônimos para a gente identificar cada um deles. Então, eu tenho aqui, a gente vai conversando cada um deles, tá? O significado. Retificar é refazer, corrigir. Ratificar é reafirmar, né? Afirmar aquilo que você já falou uma vez. Então, ok. Trafegou, trânsito. Traficou, que é uma parônima, é um comércio ilegal. Prescrever é escrever previamente, receitar previamente uma coisa, né? Ele vai prescrever aquilo que você vai, por exemplo, tomar. Então, 01 certa. Infringir vem de ou deriva, né? Vai derivar para a gente a palavra infração. Por isso, transgredir. Infringiu uma lei. Infligir, sem esse N, e aqui com L, infligir significa aplicar uma pena. Então, por exemplo, o motorista infringiu as leis de trânsito, por isso o policial infligiu uma multa. Ele aplicou uma multa. Servo, né? Servo, aliás, é um escravo que vai determinar o servo, que é o animalzinho, né? Deferir é conceder, diferir, diferenciar. Então, 02 também. Aqui o taxa, imposto, é com X e não com CH. Esperto com X é perito. Vem, inclusive, da palavra expert, que a gente usa com X. E esperto com S é da palavra esperteza, né? Seção, divisão. Delatar é denunciar. Dilatar é expandir. Estático, imóvel. Fluir não é desfrutar, fluir é correr. Desfrutar é fruir, por isso a palavra usufruir. Então, errada. Dispensa, demissão, ok. Despensa é um advérbio de lugar. Geralmente era aqueles quartinhos pequenininhos, né, que tinha assim em algumas casas, por exemplo, para guardar alimentos, uma despensa. Coxo com X, manco. Caçar, eu tenho caçar com 2 S, que significa anular, e eu tenho caçar com C cedilha, que era o de caçar um animal, por exemplo, né? Fragrante, perfumado.
Extrato com X não é uma camada. Extrato com X é extrair, retirar. Por exemplo, o extrato de tomate, o extrato das plantas, né? A fragrância dela. Extrato com S é uma camada da Terra, por isso estratosfera. E ela também, com S, é o nome de uma nuvem. Que as nuvens elas são nomeadas a partir do formato. Então, a gente tem uma nuvem com determinado formato, que é extrato, a outra é nimbus, e assim vai indo. Eminência, excelência, tá? Então, ficou aqui, ó, para vocês confirmarem, a 01, a 02 e a 16. E aí, a gente finaliza parônimas e homônimas. E aí, se houver dúvidas ainda com relação à distinção, que é super tranquilo, homônima, alguma coisa vai ser igual, e as parônimas, elas são parecidas ou graficamente, e aí, como consequência, elas vão ser parecidas também sonoramente, tá?